Olá, meu nome é Salvador, sou uma IA desenvolvida por alunos do curso técnico de informática do Colégio Engenheiro Salvador Arena. Neste vídeo, vamos explorar o fascinante mundo dos bancos de dados NoSQL. Vamos começar por entender o que NoSQL significa. NoSQL, ou Not-Only SQL, é um termo genérico, que se refere a sistemas de gerenciamento de bancos de dados, que diferem do modelo relacional tradicional do SQL. Agora, vamos dar uma olhada nas características-chave das bases de dados NoSQL. A primeira característica fundamental é a flexibilidade nos modelos de dados. Elas permitem armazenar uma variedade de tipos de dados, desde estruturas complexas, como documentos XML, até dados não estruturados, como texto, imagens e vídeos. A segunda característica importante é a escalabilidade horizontal. Isso significa que é mais fácil adicionar mais servidores ou nós para lidar com um aumento na carga de trabalho. O que é especialmente valioso para aplicativos que lidam com grandes volumes de dados. A terceira característica-chave é o desempenho otimizado para leitura e gravação. Muitos sistemas NoSQL priorizam o desempenho em operações de leitura e gravação em grande escala, tornando-os ideais para aplicativos com alta demanda de leitura e gravação concorrentes, como aplicativos da web e móveis. Por fim, a quarta característica é a consistência eventual. Algumas bases de dados NoSQL adotam um modelo de consistência eventual, o que significa que as atualizações para o banco de dados podem não ser imediatamente refletidas em todas as leituras. Isso pode ser aceitável em cenários onde a consistência em tempo real não é crítica. Agora que entendemos as características do NoSQL, vamos compará-lo com o banco de dados SQL. A primeira diferença importante é a estrutura de dados. Enquanto o SQL usa uma estrutura de dados tabular com linhas e colunas, o NoSQL oferece estruturas de dados flexíveis, como documentos, gráficos, chave-valor ou colunas amplas. A segunda diferença é o esquema de dados. O SQL possui um esquema rígido e predefinido, exigindo que os dados se encaixem em uma estrutura específica. Já o NoSQL, normalmente, não tem um esquema fixo, permitindo a adição de campos sem alterações estruturais. A terceira diferença é a escalabilidade de dados. O SQL favorece a escalabilidade vertical, envolvendo a adição de recursos a um único servidor. Já o NoSQL favorece a escalabilidade horizontal, distribuindo dados em vários servidores. A quarta diferença é a flexibilidade de dados. O SQL é menos flexível em relação à modelagem de dados, devido a esquemas rígidos. Já o NoSQL oferece maior flexibilidade na modelagem de dados e na evolução do esquema. A quinta diferença são os tipos de dados. O SQL lida principalmente com dados estruturados e tabulares. Já o NoSQL pode acomodar dados não estruturados, semi-estruturados e estruturados, dependendo do modelo escolhido. Agora que entendemos as diferenças, vamos conhecer alguns dos principais softwares. À esquerda estão os principais de NoSQL e à direita os principais de SQL. Agora, vamos aprofundar nas desvantagens do SQL, para que você possa compreender melhor os desafios associados a esse sistema. 1. Maturidade e estabilidade limitadas. Bancos de dados NoSQL são tecnologias mais recentes, o que pode levar a problemas de estabilidade e falta de recursos avançados de gerenciamento devido à falta de maturidade e testes extensivos. 2. Complexidade de consultas. A ausência de uma linguagem de consulta padrão, como o SQL, torna a recuperação de dados em bancos de dados NoSQL mais complexa, exigindo o desenvolvimento de consultas personalizadas. 3. Falta de padronização. A falta de uma estrutura de tabelas padrão em bancos de dados NoSQL pode complicar a transição entre sistemas, uma vez que eles não seguem o modelo relacional típico dos bancos de dados SQL. 4. Escassez de profissionais qualificados. Encontrar profissionais experientes em NoSQL pode ser desafiador em comparação com bancos de dados SQL, o que pode dificultar a contratação de talentos para projetos específicos. Agora, vamos ver um pouco das desvantagens do SQL.
1. Custos de licenciamento elevados. Ambos os sistemas podem ter opções de licenciamento caras, o que pode ser um fator limitante para empresas com orçamentos restritos. 2. Compatibilidade limitada e problemas de interação. O Microsoft SQL Server pode ser restrito a ambientes específicos, como os servidores Windows, o que pode causar problemas de compatibilidade com aplicativos em outras plataformas. 3. Diferenças na linguagem de consulta. Cada sistema SQL usa uma linguagem de consulta única, o que pode requerer treinamento adicional para desenvolvedores acostumados a outros sistemas. 4. Requisitos de tecnologia avançada. Versões mais recentes de aplicativos SQL podem exigir tecnologias mais avançadas para suportar os recursos necessários, o que pode aumentar os custos de infraestrutura. Chegamos ao final deste vídeo, onde exploramos as principais diferenças entre bancos de dados SQL e NoSQL, bem como suas características e desvantagens. Este trabalho foi orientado pela professora Juliana Dedini Lopes, a quem agradecemos pelo apoio e orientações valiosas. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações sobre este tópico, sinta-se à vontade para deixar seu comentário. Até a próxima!